2, versículo 12. Foi minha mãe que me deu essa dica de versículo, viu, meus irmãos? Todo mundo conhece, sabe? Amém? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e vício, produzirão muitos frutos, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Isso aqui é a palavra de Deus valorizando o idoso, que mesmo a pessoa chegando à sua velhice pode dar frutos ao Senhor. Amém? Primeiro eu quero fazer uma introdução a respeito da minha área, a geriatria. Alguém conhecia? Alguém tinha conhecimento? A senhora? Pois é uma área nova em relação às outras, que surgiu justamente porque os países desenvolvidos têm uma população de idosos muito maior. Por quê? Porque a expectativa de vida deles é maior, não é isso? Então foi uma área que surgiu, e é uma área que abrange muitas especialidades. O cuidado do idoso é uma especialização muito, no momento, é ampla, mas no momento não está sendo muito divulgado, entendeu? Porque as pessoas realmente deixam o idoso de lado. E a área da geriatria não cuida só da doença do idoso, cuida do idoso e do cuidador do idoso, da família. Porque só quem tem um idoso em casa sabe como é trabalhoso, entendeu? Porque tem idoso que é acamado, tem idoso que precisa tomar medicação todo dia, que já não lembra quais medicações que tem que tomar, que tem que fazer curativo, que tem que levar para um lugar, que tem que fazer exame, entre outras coisas. Então a geriatria, junto com a gerontologia, cuida de vocês, idosos. Quanto que a gente considera uma pessoa idoso? Segundo os estudos, a literatura, a partir dos 60 anos, 60 anos ou mais. Mas o envelhecimento não começa nessa idade. Fisiologicamente vem antes, entendeu? Então, antes dos 60 anos, eu tenho certeza que alguém aqui que não tem 60 anos já sentiu dor nas costas por ter um trabalho laboral, por fazer um exercício, por cuidar da casa, por passar o pano. Isso. E surgem doenças, por exemplo, doenças crônicas comórbidas, como a pressão arterial, hipertensão. Às vezes surge antes dos 60 anos. Quem aqui tem menos de 60 anos? A maioria, né? Quem tem mais de 50 anos para cima? Para cima. Certo. Agora eu quero fazer outra pergunta. Aos mais idosos também. Alguém aqui tem algum tipo de hipertensão arterial? Toma remédio para pressão? Alguém toma remédio para diabetes? Certo, muito bem. Essas são as doenças mais comuns, né? Não são doenças próprias do envelhecimento, mas que acontecem com o transcorrer dos anos. O que acontece? A fisiologia, a função de cada célula vai degenerando. Todo mundo, gente, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo que tiver a bênção de chegar na maioridade, as células vão ficando fracas, vão envelhecendo, vão aparecendo doenças, vão aparecendo coisas que não apareciam anteriormente. Principalmente a mulher. Não sei, né? Mas principalmente a mulher. Depois que a mulher menopausa, muitas coisas acontecem. E aí, aqui só tem os meninos que nós não são idosos. Mas principalmente a gente, mulher, tem que ter um cuidado. Quem que não quer aqui chegar, por exemplo, na idade da irmã? Né? Da irmã Monique. E quem que não quer chegar na idade dela? Quem que não quer chegar nos seus 90 anos, lúcido, orientado, fazendo alguma coisa da vida, né? Sendo ativo, sendo proativo? Quem que não quer? Não é isso? Todo mundo quer. E esse cuidado tem que ser
iniciado na idade jovem, na minha idade, entendeu? Para poder conseguir chegar na velhice proativa, certo? Outras coisas. Vamos falar aqui a respeito desse processo do envelhecimento. Como que acontece? A literatura fala muito de fisiologia e fisiopatologia, só que não vem ao caso aqui. Eu quero só explicar para vocês que a partir da mulher menopausada, a funcionalidade do corpo humano vai mudando. Tem coisas que são normais da velhice, tem coisas que não são normais. A gente, em termos técnicos, chama de senescência, o que é normal, e senilidade, o que é patológico. Agora eu vou falar aqui a questão da patologia. Por exemplo, a pessoa vai chegando na maioridade, começa a esquecer das coisas. Não começa a se lembrar de coisas do passado, de coisas que não se lembrava, de coisas da adolescência. O idoso, às vezes, esquece do que falou agorinha, do que fez agora, mas lembra de coisa lá da infância. Então isso acontece muito. Por que isso acontece? À medida que o tempo for passando, as células, os neurônios vão degenerando, vão morrendo, vai diminuindo as sinapses. E aí não tem uma consciência, vai perdendo as funções cognitivas, vai perdendo a memória, a função, já não anda como andava, né? O passo fica curto, fica torto, fica predisposto a ter quedas, a fraturas. Acontece com todo mundo, só que na velhice é intensificado. Isso é explicado com o processo do envelhecimento. Os ossos vão ficando fracos, vão ficando bem fraquinhos, qualquer coisa pode quebrar. Aí assim, a respeito da gente ser mais proativo, como que vocês acham que eu posso chegar aos 90 anos de idade, sabendo o dia do mês, o dia do ano, né? O dia da semana? Como que eu vou chegar na maioridade, conseguindo subir uma ladeira, 3 lances de escada? Vou poder pagar conta com o aplicativo do celular? Vou conseguir me lembrar de uma dívida que eu estou devendo? Como? Vocês sabem? Tem alguma ideia do óbvio? Alimentação. Lúcida. O envelhecimento, ele é individual. Por exemplo, sua mãe, sua avó? Sua avó. Pois é. Mas sua avó não. Pois é, o envelhecimento é diferente. Como que a gente pode chegar na idade dela ativa? Primeira relação à mente. Você tem que exercitar a memória. Vocês têm que ser proativas. Eu tenho que estudar. Eu tenho que ler. Ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia o ano todo. Faça o cronograma de ler a Bíblia o ano todo. Você vai exercitar as memórias. Você vai exercitar os seus neurônios. Você tem que se dar o desafio de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não sei tricotar. Eu vou aprender. Muito. Isso é muito bom. Se você se desafia a fazer alguma coisa, eu vou fazer um crochê, eu não sei, eu vou costurar, eu não sei, eu vou aprender a fazer. Então você vai ocupar a sua mente com alguma coisa, entendeu? E aquele neurônio que estava ali, caladinho, quietinho, morrendo, ele vai ativar. Então você vai ser ativa, você vai começar a exercitar. Por que essas, por exemplo, idosos, não sei se vocês conhecem, existe um investidor no Brasil chamado Barsi. Ele tem 90 e poucos anos. Ele é o maior investidor do Brasil e recebe, não sei se vocês sabem o que é proventos, mas ele recebe, sabe, né? Ele recebe proventos dos investimentos que ele fez. Mais de milhões por dia só de proventos. Então, imagina um idoso desse, com um conhecimento desse, como que ele consegue na idade dele? É normal que com o envelhecimento a gente vá tendo um aprendizado mais lento. É normal, mas o que não é normal é eu parar, entendeu? E não consigo fazer mais nada. Eu não
consigo, eu vou ficar aqui mesmo até o dia que Deus me levar. Porque as pessoas, quando elas chegam aos 50 anos, elas já acham que são inválidas. Pois é, outra coisa. Elas acham que não são mais capazes, que tem que desenvolver algo que tão velho, que não consegue mais memorizar as coisas, sendo que não. Não memoriza porque não estuda. Não estuda. Por isso que é importante essa roda de conversa. Eu acho mais uma roda de conversa, para que vocês saibam, entendam como que é importante isso. Para isso também eu acredito que as pessoas que estão em volta, elas podem contribuir. Porque tem gente que já diz, mamãe, a senhora está vendo, mas se ajeitar. Mamãe, a senhora está vendo, pega esse pote. Mamãe, a senhora está vendo, não abre essa porta. Então contribui muito para que o idoso vá perdendo suas noções. Tem alguns... Vai perdendo as suas funções. E eles às vezes se sentem até inúteis para tudo, porque as pessoas em volta mimam. O que custa um idoso se levantar com dificuldade, mas conseguir se levantar e buscar um copo de água? Você não está perto dele, fica observando ele fazer esse procedimento, assim, levantando devagarzinho, ele está querendo. Por que você vai privar ele de fazer isso? Não tem porquê. Então as pessoas não têm um conhecimento. E outra coisa, quando e reclamam, o cuidador, né? Reclama, não tem paciência, entendeu? Às vezes existem casos de maltratos com idosos, né? Tem muito, gente. Outra coisa, acha que nunca vai envelhecer e acha que quando chegar na maioridade, o que vai acontecer? Pode acontecer até o outro. Eu conheço uma idosa que ela diz assim, tudo que eu falo que ela tem que fazer, né? Tem que fazer, porque eu fico assim, mas com 83 eu digo, mãe, toda a senhora bota 83 anos na frente, pelo amor de Deus. Está entregando a senhora. Eu pego os 83 e bota lá pra mim. Quando tu tiver 83. Eu conheço, eu não sei se vocês conhecem uma chamada Marlene Guerrado, uma presidente da Natal. Ela tem 88 anos, dirige na capital onde ela mora. Está famosa na internet fazendo live, orientada, prega lindíssima, professora aposentada. Ela prega, ela faz, lê, nunca se sentiu inválida, dirige. Olha, ela não perdeu a função motora dela, ela está dirigindo. Dirige nas 88 anos. Quem quiser seguir Marlene Guerrado, é um exemplo de vida. Mas só que a minha mãe, eu descobri quem foi. Ela disse que ela, quando ela depende da gente levar ela em algum lugar, ela disse que ia comprar uma das pop, uma pop. Eu disse, não, mãe, deixa eu partir primeiro, a menina andando de pop. A senhora quer andar de golpe? Sabia da bicicleta. Então, gente, é muito importante isso. Outra coisa muito importante de se falar, o exercício físico. Quem aqui que faz caminhada? Bora, minhas irmãs, levanta a mão. Quem é que faz a caminhada? As mais idosas não estão fazendo caminhada. Quem faz academia? Quem é boa no pilates? Isso. Quem é boa de fisioterapia? Agora comer é bom, né? Comer, dormir, aí vem para a igreja. Comer, dormir, aí vem para a igreja. Cadê? Fala, gente. Isso, tem que orientar as famílias. Porque o idoso está ali tentando ser ativo e as pessoas estão ali. Não faça isso, não faça aquilo, fique quieto, depois está reclamando de dor. E assim. Isso, a senhora que é agente de saúde sabe quantos idosos tem na sua área? São vários idosos.
E cada idoso tem hipertenso e diabético. Entendeu? Podendo controlar essas doenças, podendo ter uma vida, uma alimentação mais saudável, fazendo uma atividade física. Olha, eu quero falar para vocês da importância do exercício físico. Quando você faz exercício físico, você fortalece o músculo. Quando a gente vai envelhecendo, é normal, você vai perder massa muscular. É a massa muscular que protege o teu osso. É a massa muscular que protege. Quando você tem uma pancada, cai, bate primeiro no músculo, então é ele que protege. Então se você perde massa muscular, você perde gordura, você emagrece. Eu emagreci 5 quilos em uma semana. Isso é perigoso. Não é só isso, filho. A saúde. Isso. Quando você faz uma aeróbica, o músculo que você trabalha, é normal depois que você fez uma caminhada, você sentir dor. É normal. Eu, quando faço caminhada, eu sinto dor nas panturrilhas, eu sinto dor nas costas, eu sinto dor no bumbum. Aí o idoso começa a fazer uma caminhadinha, aí começa a sentir dor, eu não vou mais não. Não é assim. Você tem que acostumar o seu músculo com aquilo, tem que fazer com que o músculo trabalhe, que ele hipertrofie, que ele aumente. E outra coisa, quando você faz um esforço físico, o seu osso que está desgastado, porque quando você chega na velhice, o osso fica fraco. Artrose quase todo idoso tem, se não todos. Então o osso fica fraco. Quando você faz um esforço físico, principalmente musculação, você faz com que o osso produza mais osso. Ele estimula células dentro do próprio osso para produzir osso. Quando você não faz nada, as células do osso comem o seu osso. Então, por isso que você sente dor do nada. Tá sentada, eu tô com dor. Tô em pé, eu tô com dor. Caminho, eu tô com dor. Tudo tô com dor. Dor no dedo, dor no braço, dor nas pernas, dor em todo lugar. Ai, doutora, toda vez é assim, gente. Eu trabalho aqui na UBS da Alegria. Eu tenho muitos idosos. Ali é uma área de muito idoso. Toda queixa, toda vez que eu vou consultar um idoso, a queixa é de dor. Ai, doutora, tá doendo minha perna, tá doendo meu braço, tá doendo minhas costas, tá doendo. É dor em todo lugar. É dor em todo lugar. Aí a gente tem que ter a paciência, avaliar todas as comorbidades e orientar. E sempre esse idoso, sempre não. Algumas vezes está sozinho, algumas vezes está acompanhado. E quando está acompanhado, eu também oriento a família. Já aconteceu de idoso cair e falecer, na alegria. Mas não foi por falta de orientação. Porque queda mata. O idoso, quando quebra um osso, a estimativa. O idoso, quando quebra um osso, tem estimativa de 50% de morrer em um ano. É por isso que é muito importante a prevenção, a promoção da saúde. É isso que a gente está fazendo aqui. Outra coisa também, assim, não só o idoso, mas até a gente. Só porque é algo benéfico para a saúde, não só benéfico, mas benéfico da sociedade. O idoso tem medo do sol. Precisa pegar sol. Não gosta de pegar sol, tem medo do sol. E é um frio que não se acaba. Não, só tem que se mexer. Tem que comprar uma pop, tem que andar de pop. Aí assim, irmãs, a irmã que puder fazer uma caminhada, compre um calçado adequado, não vá de chinela, por favor, não vá de sapatilha. Compre um calçado adequado e faça um esforço na caminhada. Ah, doutora, eu estou com medo de cair. Chame alguém para ir com você. Não precisa ser essa caminhada longa que a gente faz, não. Uma caminhadinha de 30 minutos, passos lentos, durante 3 vezes na semana é suficiente para prevenir infarto, prevenir AVC, melhorar a hipertensão, melhorar a diabetes, melhorar o colesterol, aumentar a expectativa de vida. Olha um tanto de coisa. Saúde mental. A saúde mental, você está fazendo alguma coisa. Você está caminhando, você está vendo pessoas. Você está vendo o ambiente, então está agradecendo a Deus porque
pelo mato, pela chuva, pelo cachorro, não é assim? Pela borboleta, pelo som, por tudo. Não é só caminhada assim. Se você for andar, você vai se socializar. Outra coisa muito importante, o idoso às vezes gosta de ficar só, né? Mas é importante que tenha alguém para conversar. As pessoas reclamam muito do jovem, né? Ah, porque vovó fala demais. Ah, porque vovô fala demais. Mas é importante que eles se comuniquem, eles falem. Deixa eu falar. Eles têm que falar. Vocês têm que avaliar a fala do idoso. Porque às vezes o que acontece? O idoso fala uma coisa que não tem nada a ver. Você vai percebendo um quadro de esquecimento, uma demência. Você vai observar o idoso, ele está se tremendo. Você vai ficar observando. Ah, eu estou aqui. Aí minha avó está falando. Pode falar, avó. Fala, ela está falando. Eu estou observando ela. Ela está um pouquinho mais pálida. Ela está se tremendo desse lado. Ela está um pouquinho mais curva. Ela está falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Ela está vendo coisa. Ela está escutando coisa. Aí tem idosos que chegam já num processo de demência. Geralmente essa demência que começa no esquecimento das coisas, a gente associa ao Alzheimer. É uma doença que não tem cura. Mas se você fazer com que esse idoso leia alguma coisa, faça alguma coisa, vai postergar e vai diminuir os sintomas. Você vai levar esse idoso para um geriatra. Ele vai passar medicação específica para aquilo que ele está sentindo. Vai diminuir esses sintomas. Ele vai dormir bem. Outro problema, insônia. Gente, idoso não dorme. E quando dorme é 2, 3 horas, 4 horas. Ah, doutora, eu não consigo dormir. Doutora, meu pai passou a noite todinha que Deus deu conversando. Outra coisa, até isso o exercício físico melhora, porque você cansa o seu corpo e a sua mente. Entendeu? Então tudo isso tem que ser avaliado. E aqui na nossa igreja tem muito idoso, não tem? É uma igreja de baixo, né? Isso a gente percebe, eu percebo desde criança. São os mesmos idosos, que estão mais idosos. Tem uma quantidade muito grande. E é muito importante. Fala, você. Estava sozinha. Olha aí. 3 semanas sozinha, estava sem ninguém para conversar. Solidão. Ah, o que a irmã tinha? A irmã tinha as irmãs. Todo culto ela vai aqui. Vendo ela subindo, desce naquela beira com a menina dela. Não é isso, irmã? Muitas de vocês, muitas das idosas, o aconchego é a igreja, não é verdade? Não é verdade? Porque aqui você encontra suas irmãs em Cristo, suas amigas, que conversam quando você chega em casa. Às vezes você está sozinha, às vezes tem uma pessoa lá que não quer ouvir você, mas quando você está na igreja, você ouve a palavra de Deus, você se sente bem, você conversa com outra irmã, você marca de fazer um evangelismo, de visitar uma irmã, não é assim? Então o aconchego aqui da igreja faz bem para vocês. Por isso que é importante mesmo a gente cuidar do nosso corpo e da nossa mente. As
irmãs já de idade, se desafiem. Procure alguma coisa para vocês fazerem mentalmente. Eu me desafio a ler a Bíblia de novo durante um ano. Eu me desafio a ler um livro do pastor fulano de tal. Esquece. Só que isso é perigoso, meus irmãos. Ela está esquecendo das coisas de dentro de casa e às vezes fica sozinha. É perigoso. Ela vai e liga o fogão. Esquece. O que pode acontecer? Uma tragédia. Ó. Eu vou lá na despensa, eu vou usar uma panela para fazer um arroz. Mas se eu for pegar a panela e o arroz, às vezes eu chego lá, dá para dar um microfone de cabo para ela, para ficar o som do livro. Raramente eu venho levar o negócio mesmo. Pois é, meus irmãos, isso acontece. Está acontecendo na sua idade. Imagine ela. Já aconteceu de falecimento por causa disso. Perigoso. Pois é, a senhora tem que buscar alternativas para que isso não aconteça. E se acontecer, a senhora, eu tomei, fiz uma marca aqui, tomei. Por mais que eu esqueci, tomei, mas aqui eu marquei, ok. Tem que procurar alternativas, entendeu? Por que acontece? Às vezes. Aquele microfone, deixa esse aí para circular, bota lá para a irmã. Às vezes, por exemplo, a irmã tem pressão alta e tem diabetes. Digamos, uma idosa. Geralmente idosa é comum, né? Pressão, diabetes, colesterol, um monte de coisa. Tem pressão e diabetes. Aí o que acontece? Esqueceu de tomar um remédio. Tá lá um monte de remédio em cima da mesa. Aí toma um remédio da pressão, aí toma um remédio da pressão pensando que é um remédio da diabetes, né? Aí toma um remédio da pressão, pensando que é um remédio do colesterol. Toma 3 remédios da pressão, chega no hospital. Doutora, minha mãe está suando, minha mãe caiu, minha mãe desmaiou, a pressão está lá no chão. Agora imagina o sufoco de salvar o paciente desse idoso. Porque toda medicação tem uma interação. E no idoso é pior. Então, eu tenho que saber como manejar essa situação e impedir que esse idoso faleça. Porque a probabilidade dele morrer é gigantesca. Já aconteceu comigo, de idoso falecer por causa disso. Tentei de tudo, mas não deu certo. A idosa faleceu. Porque tomou 4 remédios de pressão. Chegou com a pressão lá no chão. Não tinha o que fazer. Não tinha uma droga que subisse a pressão daquela mulher. Porque, às vezes, o rim dela já não funciona. Então, a medicação para subir a pressão não vai funcionar. Então, isso aí tem que ser observado. Ah, minha mãe não está conseguindo lembrar desse remédio. Eu vou me responsabilizar por dar a medicação. Ah, eu já também não estou me lembrando. Eu vou procurar outra alternativa. E tem outra pessoa que mora mais nova na casa? Tem não. Então, eu procuro uma alternativa. Vou dar um exemplo. Eu fiz isso um dia desse com uma paciente lá da Alegria. Peguei todas as medicações dela, fiz tipo em 4. Aí coloquei o sol e a lua. Aí na hora que ela tomasse a medicação, aí ela ia marcar lá com a canetinha que tomou. Por mais que ela esquecesse que tomou, ela vai lá. Será que eu tomei? Ela não, tomei. Entendeu? Então, tem que buscar alternativas. Você não vai morrer por besteira dessa. É uma iatrogenia, é uma falta de cuidado. Entendeu? É por isso que a gente tem que capacitar, tem que orientar vocês a respeito disso. Vocês estão entendendo? Então, assim, a área da geriatria, o idoso, é muito mais que isso, gente. É um mundo gigantesco. Quando eu me vi na especialidade, quando eu comecei a fazer, eu pensei que era muito simples. Mas quando eu vi que o negócio realmente é complexo, envolve muita coisa, eu vi a importância que é.
são todas as doenças e elas são mais sensíveis no idoso. O idoso é mais fraco, muito mais fraco. Ó, eu estava de plantão agora de manhã lá em Poção de Pedra. E eu estava com 11 pacientes e 8 eram idosos. Tinha um idosinho de 91 anos, com demência, delírio, alucinação, estava com dor no peito. Quando eu fui olhar os exames, o rim não funciona, o fígado não funciona direito. Aí imagina como que eu vou manejar um paciente desse, podendo ter sido controlado nos anos anteriores. Se você tem pressão alta, controle sua pressão. Não deixe que essa pressão faça você infartar, faça você ter um derrame. Controle essa pressão. Eu tenho pressão alta, eu tenho consciência que eu tenho pressão alta, eu tenho consciência que eu não vou comer uma carne de porco cheia de sal, eu não vou comer uma picanha cheia de sal, eu não vou comer uma comida muito salgada, eu não vou comer comida muito gordurosa. Eu tenho consciência disso. Se você come a comida mesmo sabendo que tem um problema, que pensa que só o remédio vai resolver, a culpa é sua. Poucos anos está na hemodiálise, com a expectativa de vida aqui que vai diálise 10 anos. E isso naqueles que são resistentes. Eu tenho um tipo que é mais que isso, né, mãe? Mas é porque ele se cuida, com essência, é exemplar na dieta dele. Há 22 anos, me diz qual a expectativa de vida de uma moça dessa. Casada, não tem filho, casada, não tem filho. É triste. Outro caso, eu estava atendendo, aí chegou um vozinho, o seu Daniel. Conheço muito, porque tratei da mãe dele, que acabou falecendo, né? Chegou lá dizendo, doutora, eu comi a carne de porco muito salgada, eu estava com muita fome, eu estou sentindo uma dor de cabeça, doutora. Aí começou, aí eu fui lá. Ele sabia que tinha problema, ele foi lá, porque estava com vontade, mas chegou lá com pressão alta, com dor de cabeça, e aí como é que eu faço? Aí lá vai eu, tentando controlar a pressão do idoso, sendo que sei que o rim dele não funciona como um rim normal. Então, se você tem diabetes, é a mesma coisa. Você tem diabetes, aí eu não vou comer um chocolate. Doutora, minha diabetes está controlada, eu posso tomar um chocolate? Sim, posso comer, doutora, deixe. Se você está com a diabetes controlada, você tem consciência que uma vez na semana, doutora, é só uma vez. Doutora, eu faço atividade física, doutora, eu me cuido, eu me alimento bem, mas às vezes me dá vontade de comer um doce, eu posso? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Mas é porque essa pessoa tem consciência. Entendeu? Existem medicações para tudo, gente. Praticamente. Você sabe que tem um problema, você maneja esse problema, você controla porque você sabe que não tem cura e vive sua vida até a hora que Deus quiser. A expectativa de vida hoje da mulher, gente, no Brasil é 80 anos. Então eu posso chegar a 80 anos de idade, mas eu quero chegar mais, eu quero chegar a 100 anos ativa. Não é verdade? Quem que não quer? Quem que não quer chegar aos 100 anos vindo para a igreja? Entendendo o que o pastor está falando? Quer não? Eu quero chegar assim, eu quero viver até o dia que eu puder fazer minhas coisas. Mas é assim mesmo, as pessoas têm todo mundo tem seu desejo. Mas, por exemplo, o meu desejo é chegar aos 100 anos de idade, entendendo tudo, entendendo o que estão falando para mim, não vendo coisa, não escutando coisa, conseguindo dormir bem, não precisando de ninguém trocar fralda. Pois é. Porque, outra coisa, o idoso gosta da sua casa e não gosta que ninguém faça nada para ele. A maioria deles. Eu não quero, o idoso tem que tomar banho, eu não quero tomar banho. O idoso tem que trocar de roupa, eu não quero trocar de roupa. O idoso quer fazer alguma coisa, eu quero capinar, eu quero fazer alguma coisa. Não faz. Quer fazer um monte de coisa, não é isso? E gosta de ficar sozinho. Ou gosta de ficar na sua casa. Os filhos querem tirar de dentro da casa deles para levar para a casa deles e o idoso não quer.
Não é verdade? É verdade. Minha mãe disse, É verdade. Aí o idoso fica sozinho. E os familiares tentando. É perigoso, mas é do idoso querer isso. Eu estou no meu canto, eu estou no meu aconchego, aqui eu estou melhor. Quando está na casa do filho, a pressão sobe, a diabetes sobe, se preocupa no logo, não é verdade? uma tia de levar ela, se ela querer para casa, um parente lá da família, ela ficou com infarto na cadeira de novo. Pois é, acontece demais. Sem falar. Quando tiver alguém que fala baixo, pode falar que a gente vai Então, gente, o idoso é muito peculiar. É muito peculiar. Cada idoso tem o seu jeitinho. Cada idoso tem que ser ouvido com carinho. Tem que entender toda a situação. Entendeu? Vocês gostam de carinho. Eu amo o contato com o paciente, né? Então, quando chega o idoso no consultório, né? Às vezes eles chegam tristes, ou às vezes chegam estressados. A primeira coisa que eu faço, eu sou muito observadora. Eu não gosto muito de falar, eu gosto muito de observar. Então, na hora que chega, eu já olho a cabeça aos pés. Às vezes chega paradinho, assim, com o acompanhante, né? A primeira coisa que eu faço quando eu vejo, eu levanto da cadeira, eu dou um abraço, eu dou um cheiro, sente meu amor, fica à vontade, como é que você está hoje? Entendeu? Eles gostam de sentir esse carinho. Até o paciente chegou com dor de cabeça e passa dor. Vai, minha amiga, vai ter certeza. E gosta de conversar, principalmente na UBS. Eles gostam tanto desse carinho que eles vão só para ter esse carinho, levar um cheiro, levar um abraço, porque não tem dentro de casa. Também não se são mais velhas, são pouquíssimos. Eu estou ouvindo você. Outra coisa. Eu estou ouvindo você, mas é raro você encontrar um médico que é isso que eu ia dizer. Não tem humanização. Eu não digo nem nada, você vai querer conversar com o paciente. Realmente, a senhora está certa. É pouco, ele vai pegar com confiança. Então é muito difícil encontrar. Então, esse idoso, eu não trouxe ele para lá, porque Ele gosta desse carinho. E eu amo isso, porque eu vejo que isso ajuda o psicológico da pessoa. Como que não ajuda? Quem que não quer receber como se recebido com falando? Quem que não quer ser recebido com um abraço, com um cheiro, com aquele sorriso de bom dia, de boa tarde? Quem que não quer? Ainda mais o idosozinho que está cheio de problema, doutora. Aí vem, doutora, faz um mês. Aí começa a história. Doutora, o que acontece? Que há um mês o meu filho me disse uma coisa, aí minha cabeça doeu há um mês, mas agora não está doendo. Aí fica, sabe, essa história. Às vezes a gente escuta, entendeu? Escuta, passa uma medicaçãozinha se quiser. Ai, doutor, eu queria uma vitamina. A gente passa uma vitaminazinha. Aí volte aqui, meu amigo. Se você quiser, eu vou na sua casa. Quando eu penso que na próxima semana aparece um saco de coco, uma galinha, um mamão. Porque assim, o idoso, ele é muito solidário. Ele é um paciente que te reconhece. Se você faz alguma coisa, eles são gratos, entendeu? Isso é muito importante. Ana, doutora Ana, Fala, gatinha. eu quero aproveitar aqui, só deixar um alerta, porque eu vejo que aqui, né, nesse encontro, tem alguns idosos, e o alerta que eu, em relação ao que foi comentado um pouco atrás, sobre que nós jovens, né, os mais jovens que têm idosos em casa, nós devemos cuidar deles. Só que assim, aonde é que está o alerta que eu quero deixar aos idosos aqui presentes? Quem me conhece, que está próximo de mim, sabe que eu passei um período cuidando do meu avô, lúcido, trabalhador, cuidava dos seus pés, seus gatos, enfim. Passou por um problema, né, na horta ascendente do coração, teve que fazer um transplante com 73 anos. Foi tudo para a glória de Deus, correu tudo perfeitamente, ele continuou o mesmo homem, né, lúcido e tal. Só que aí começou o período da teimosia, que ele achava, pela lucidez, que sabia tomar toda aquela medicação. Eram mais ou menos 8 medicações por dia, né? Hoje que ele já utilizava
E a gente em casa, ele passou um período comigo, eu sempre colocava os alarmes, tentando cuidar dele. Ele achando que estava lúcido, eu disse, não, pode deixar o Antônio sozinho. Consequência dessa teimosia do idoso, ele passou a querer se orientar sozinho com a medicação dele e estava tomando a medicação errada. A gente tentava olhar e ele queria esconder que tinha esquecido aquela e pulava o horário para dizer que estava tudo bem. Aí sofreu um AVC. Aí agora estamos aí em casa tentando correr atrás do prejuízo por conta da teimosia dele. Aí está lá, sequelado, indo na fonoaudióloga, fisioterapia, e agora ficou pior para ele, né? Isso acontece demais, não é só, acontece demais, né? Homem, não é muito teimoso, mulher também, é muito teimosa também. Então é o que acontece, acha que tomou o remédio, não tomou, a pressão subiu, a veinha do coração não aguentou, pegou AVC. Mas mesmo assim, com a teimosia, o cuidador tem que prestar atenção. É meu pai, é meu avô, é minha mãe, é minha avó, tem que cuidar. É teimoso, é. Fazer o quê? Quando eu era mais nova, não cuidou de mim? Eu tenho que cuidar. Dá trabalho? Dá trabalho, mas tem que cuidar. Ó, minha avó, um exemplo, a minha avó, a mãe do meu pai. Gente, mas que vozinha teimosa. Ali dá tanto trabalho, vocês nem imaginam. Entendeu? Remédio. Ela não dá trabalho para tomar remédio, mas pro resto ela dá trabalho para tudo. As irmãs que chegaram aí visitar ela, cantar, orar, não perceberam, não sei se perceberam alguma coisa, mas no convívio ela é muito teimosa. Dá trabalho para tomar banho, dá trabalho para se vestir, dá trabalho para comer, dá trabalho para dormir. É estressada, às vezes, infelizmente, ela xinga, entendeu? Às vezes ela se irrita, às vezes ela faz lavadeira, essas coisas, mas isso é do idoso, acontece. No estresse da casa acontece. Mas você tem que ter paciência, fazer o quê? É minha avó. Eu vou escutar o que ela tem a dizer e vou cuidar dela, até o dia que Deus quiser levar. Se tiver que trocar fralda, eu vou trocar fralda. Se tiver que levar para o hospital, eu vou levar para o hospital. E é assim. Ô, doutora, você relatando aí, e aí aqui, passa um filme pela minha cabeça, né? Que eu presenciei um caso, que nem você falou, né? Teve um idoso que chegou a morrer por falta de certeza, de lembrar, tomar remédio, alguma coisa assim. Você contando aí, passou um filme na minha cabeça do idoso, que nem mesmo o parente nosso não é. Ele, acho que eles conhecem o seu Pedro. Ele é vizinho nosso lá, e aí ele sofreu muito a questão de solidão, né? E aí a gente viu que quando ele ficava sozinho, acabava esquecendo de tomar o remédio, todos esses pontos que você citou. E aí ele teve acidente, ele caiu de cama, a gente levou muitas vezes para o hospital. E aí quando a gente se chegava a ele para cuidar dele, ele mudava as feições dele. Ele começava a engordar novamente, teve outras feições. Então é importante essas advertências que você está fazendo, porque assim, a gente que está ao redor, a gente que está presenciando, que está vendo, é que tem que tomar atitude para. Tem que tomar atitude. Né? Tem que porque cuidar. vai chegar um certo momento que o idoso vai perder o controle, ele não vai ter controle daquilo que ele está fazendo, ele vai perder a noção, né? Nem todos, mas alguns sim. E aí é importante a gente fazer esse trabalho de ajudar, mesmo que não seja parente. A gente chegou até a estudar a família dele, né? Teve dias que a gente chegou a eu e minha esposa, e ele não tinha ninguém, ele era um parente, era daqui. E acontece que quando a gente se afastou pela grande correria, né? Que a gente se afastou dele, e aí ele foi desfalecendo, foi cair no semblante dele, e ele chegou a falecer por conta desse falta de cuidado, né? Como os parentes levaram, não cuidaram da mesma forma que a gente fazia. E aí acontece a mesma questão que você estava explicando. É muito bom essa advertência para que a gente, quando vê um caso assim, a gente tome providência, ajude e faça o máximo possível, né? E essas são as palavras. Caso eu falei esse mesmo, foi o que você falou. Cuidado de esperar os pais vai começar a entrar. Foi o caso dele, ele sempre morou lá.
que era casado, ele ia lá onde a mulher e voltava para a casa dele. Quando ele adoeceu, ele com ele, a gente cuidava dele E com o tempo, a gente estava tendo tempo, a gente viajou, a gente casou recentemente, e ele ficou, antes da gente sair, ele ficou dizendo, e agora o que eu vou fazer? A gente falou com o vizinho, pediu para ficar dando comida para ele, só que aí os filhos, que já moravam há muito tempo fora, do nada vieram buscar ele, levaram para São Raimundo, chegou lá e disse que ele ficou pior. Não levantava mais, não andava mais. Aí veio outras duas filhas dele, que ele morava num lugar mais longe ainda. Levaram, um dia que levou, chegou lá, só morreu. Aí eu disse direto, olha, no dia que o seu filho sair daqui, ele só vai morrer. E foi dito e feito. Infelizmente é isso mesmo. Muita depressão no idoso, viu, gente? Idoso que chora. Eu fui atender um paciente essa semana, lá em Bacabal. Na hora que eu disse oi, o velho começou a chorar. Eu achei que uma amiga, eu comecei, né? Carinho. E o homem chorando, depressivo. Não aguenta um carinho, não aguenta um oi, sozinho. E às vezes, digamos aqui nesse caso, os filhos vão tentar fazer alguma coisa, pensa que está ajudando, acabou atrapalhando. Há muitos anos fora, não entende o pai, acabou acontecendo, infelizmente, né? Mas isso acontece, gente. Não deve olhar, porque meu pai é ignorante, meu pai é bruto. É teu pai. Vai fazer o quê? É teu pai, tem que cuidar do teu pai. Pois é, vai chegar na maioridade, vai ser abandonado, vai sofrer tudo, às vezes pior, e vai lembrar do que fez com o papai, com a mamãe, com o vovó, com o vovô. Então a gente tem que se cuidar. Nós, jovens, temos que nos cuidar para quando chegarmos na bênção da velhice, sermos ativos. Ainda bem que tem as irmãs que moram aqui mais ou menos perto, né? Que sobe e desce a ladeirinha. Estão fazendo alguma coisa, né, não, irmã? Mas seria bom que elas praticassem algum tipo de atividade, façam pilates, façam uma fisioterapia, entendeu? Você está em casa, não fique parada. Está sentadinha na cadeira, levante a perninha como se estivesse fazendo uma atividade física, entendeu? Está paradinho ali, faça exercíciozinho com a mão, com o braço, faça uns agachamentos para fortalecer o músculo. Com cuidado, mas façam alguma coisa, vamos nos cuidar. Assim como a palavra de Deus diz para você chegar na velhice e ter frutos. Eu chegar na velhice e poder lucidamente, por exemplo, evangelizar uma pessoa. Olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, lúcido, orientado. Eu estou aqui na igreja, venho ouvir a palavra do Senhor, estamos aqui dias de segunda, tanto, temos círculo de oração, não é verdade? E se caso, escutem, e se caso você está percebendo que está esquecendo das coisas, que a pressão está descontrolada, que a diabetes está descontrolada, que eu estou tonta, que eu não estou conseguindo dormir, não fiquem caladas. Se mexam, falem para alguém, minha filha, eu estou me esquecendo das coisas. Minha filha, eu deixei uma panela ali, eu não sei, minha filha, o que foi que eu fiz? Tem que ser, vocês têm que prestar atenção. Está esquecendo? Vocês que ficam perto dos idosos, prestem atenção. Porque aí vocês vão, tem alguma coisa que não está normal. Vou levar minha mãe, minha avó, meu pai, minha mãe no médico, vou ver o que ele tem a dizer, vou fazer exame se for necessário e vou cuidar. Certo? Não fiquem caladas. Não, a senhora não pode pensar isso não. Eu estou me esquecendo, eu sou velha, é por isso que eu estou me esquecendo. Tudo bem com isso? Não está tudo bem. Muitas vezes eu penso assim, eu esqueço. Eu gosto de olho com guarda-roupa. Eu pego as olhas, tudo de manhãzinho, porque eu vou dobrar aquele chifrinho aí e colocar no lugar, né? Aí quando eu vou vestir de novo, mocho, né? Vou vestir assim,
Quando é 9 eu não sei mais qual foi a roupa. Não sei mais qual foi que eu disse. O que você não pode é se conformar com essa situação. Aí eu digo, não, mas você quer que eu já estou velha mesmo desse negócio? Tá bom? Ó, se tiver acontecendo isso, vão ao médico. Viu? Se vocês quiserem me procurar, me procurem. A gente passa uma medicação, a gente faz acompanhamento, mas vocês não podem ficar calados, tá bom? Não podem achar que isso é porque eu tô velha e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Certo? Eu tiver eu tenho que fazer isso também. Não xingar, eu vou ter que guardar Tá bom, né? Falei demais, viu? Agora, Minhas irmãs, ó, foi um prazer enorme falar sobre algumas coisinhas relacionadas ao processo do envelhecimento. É muito amplo. A gente vai ter outros encontros. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu estou aqui à disposição, tá bom? Se quiserem consultar, eu estou à disposição também. Estou à disposição da igreja e das irmãs, porque eu sei que a minha profissão é de Deus, entendeu? Eu reconheço, eu honro a Deus por ser médica e honro a Deus por escolher essa especialidade. Então eu quero honrar as irmãs com isso. Se vocês estão precisando, podem me procurar, tá bom? Eu moro bem aqui no Latim.